Fala pessoal, beleza? Estamos de volta aí com a aula 6 do curso de Desenvolvimento Web com Ruby on Rails. Quando a gente precisa fazer alguma modificação no banco de dados, utilizamos o que chamamos de migrações. Um dos grandes benefícios de utilizar as migrações são que a gente utiliza o código Ruby, sem ter a necessidade de escrever código SQL, o que pode variar de banco para banco. Neste caso, nós informamos no arquivo genfile qual o adaptador de banco de dados que estaremos usando e escrevemos nossas migrações que podem ser reutilizadas mesmo se o banco de dados mudar. Nós sempre utilizamos as migrações nas aplicações Rails, por isso um capítulo à parte explicando como elas funcionam. Então, nessa aula, o nosso objetivo vai ser adicionar novos campos na tabela Recipe, alterar algumas receitas já existentes e mudar a listagem das receitas na View para que os novos campos apareçam. Bom, fazer mudança no banco de dados do aplicativo enquanto ainda está sendo desenvolvido é uma coisa que nós faremos diversas vezes. E com as migrações do Rails, a gente faz isso de uma maneira muito fácil e prática. Vamos começar adicionando os novos campos no banco de dados. Os novos campos vão ser Prepare Mode, do tipo texto, e Cost, do tipo décimo. Para adicionar esses campos no banco de dados, nós vamos precisar gerar nossas migrações. Quando criamos a nossa tabela Recipe no banco de dados, nós também utilizamos uma migração. E para relembrar, vamos ver como é que é o comando das migrações. Quando criamos aqui a tabela no banco de dados, a gente utiliza uma migração. E para relembrar como utilizar o comando, vamos digitar Rails generate migration. Aqui. Aqui. Esse é o comando. Rails generate migration, o nome da migração, os campos, que a gente vai utilizar. E se a gente não especificar nada, o default é string. Para o nosso aplicativo, como a gente vai querer adicionar dois novos campos, a gente deve digitar o seguinte comando. Vamos lá. Eu vou usar Rails G, que é a versão curta de generate, migration, e vou dar o seguinte nome: add new fields to recipe. O campo vai ser o prepare mode, e ele vai ser do tipo texto, e o cost, que vai ser do tipo decimal. Enter, e aí ele gerou a nossa migração. Vamos abrir aqui agora o nosso projeto no Sublime, e a gente pode ir até o diretório db migrate. Vocês podem ver, tem uma nova migração aqui que foi o que a gente acabou de criar. Vou abrir ela aqui para a gente ver. Ela vai ser sempre o mesmo padrão. Ela vai estar sempre com o dia, mês, ano, hora, minuto e segundo, um timestamp, e o nome da migração que a gente deu. O que a gente tem agora? A gente tem agora um método aqui chamado change, que ele vai fazer o quê? Ele vai adicionar colunas na tabela recipes, e o nome da coluna é a prepare mode do tipo test e a cost do tipo decimal. Uma dúvida que pode surgir, eu tive essa dúvida quando eu comecei a estudar o Rails, é como o Rails sabe em qual tabela a gente tem que inserir os campos se a gente não passou essa informação em lugar nenhum. Mais uma vez, ele utiliza a convenção do nome da migração. E toda vez que ele identifica no nome uma parte add, como a gente colocou, e to, como a gente colocou também, ele interpreta isso como devendo inserir colunas na tabela descrita. E a gente colocou, o nome da migração foi add new fields to recipe. Então, a tabela que você quer incluir novos campos é a tabela recipe. Se a gente não usar a convenção, ele não vai conseguir entender e não vai conseguir preparar essa informação para a gente. E o que vai acontecer? Ele vai gerar a migração de qualquer jeito, mas isso aqui não vai existir,
ele faria assim e nós teríamos que escrever o código na mão. Então, é sempre bom, né, a gente seguir as convenções do Rails para que ele consiga gerar as migrações para a gente. Para verificar o status das migrações, a gente pode voltar agora no terminal e fazer o seguinte: rake db migrate status. E deve aparecer dois status, um up e um down. O up foi a criação da tabela recipes, que a gente já fez isso em outras aulas. O down é essa nova migração que a gente acabou de criar, né? Então agora a gente vai aplicar a nossa migração. A gente vai gerar aqui o rake db migrate. E está aí ele dizendo que adicionou as colunas, né, e foi aplicado com sucesso. O Rails ele procura todos os arquivos de migração no diretório dbmigration e executa todos aqueles que o status é down. Se a gente analisar novamente o status, nós podemos ver que todos os dois agora estão up, né? Se a gente executasse novamente o rake dbmigrate, não ia acontecer nada, porque como os dois status estão up, o Rails simplesmente não ia executar nada. Agora que a gente tem os novos campos, vamos inserir as informações nesses campos, né? A gente ainda não tem um formulário web para inserção de dados, então a gente precisa utilizar o terminal. Então a gente vai voltar aqui, na verdade a gente já está no terminal, a gente vai entrar no console, Rails Console, Rails C, beleza, estamos no console. E em primeiro lugar, o que a gente vai ter que fazer é o seguinte: como a gente mexeu nas migrações, para a gente ter certeza que está usando a última versão do banco de dados, né, da migração, tudo bonitinho, a gente vai dar um comando reload. Então a gente faz assim, ó, reload. Beleza, tudo reload, tá tudo bacana. Agora a gente vai inserir as informações da receita. A primeira receita que a gente vai procurar aqui vai ser a do estrogonofe de carne. Então a gente pode fazer assim, ó, r igual recipe.find by name e passar o nome estrogonofe de carne. O nome tem que estar certinho, senão ele não vai encontrar. Beleza, achou. ID 1. Isso tudo aqui foi passado para nossa variável R, né? Agora a gente vai inserir o prepare mode e o cost. E agora o valor do custo. Com ponto mesmo. Beleza. Agora vamos salvar. Beleza. Agora temos as informações salvas no banco de dados. Vamos agora dar o update na tabela recipes para a receita filé de frango à parmegiana. A gente vai fazer a mesma coisa. R vai ser igual recipe.find by name filé de frango à parmegiana. Achei. Agora r.prepare mode vai receber o modo de preparo. Legal. E r.cost vai receber o custo de fazer esse prato. Legal. Vamos dar um r.save e foi salvo também. Agora vamos salvar as informações da receita salmão ao forno, mas a gente vai utilizar agora o método update. A gente vai, descobrir qual é o ID do salmão ao forno pelo nome também. Então recipe.find by name salmão ao forno. Achei. E vamos fazer assim, r.update passando todo os campos aqui dentro. Legal. Todo mundo salvo no banco de dados.
O que a gente precisa fazer agora é alterar o nosso código lá na página index para que essas informações que a gente acabou de inserir possam aparecer. Então vamos lá? A gente volta aqui para o editor, fecha a nossa migração aqui e a gente vai vir aqui em app index. Legal. A gente vai incluir o nosso código aqui. Vamos fazer assim. A gente já tem aqui o modo de preparo e o custo. Eu só vou, né, fazer uma pequena alteraçãozinha aqui para ela ficar mais bonito e apresentável. Esse código vai estar também disponível para vocês. Vou mudar isso aqui um pouquinho. Fazer assim, ó. Só botando o article aqui, né, um header, né, com o nome da receita, os 2 parágrafos, os campos que nós já tínhamos e acrescentando o modo de preparo e o custo do prato. Uma coisa que eu estou utilizando aqui, ó, é esse comando aqui. Na verdade, isso é um método. É um método do Rails chamado number-to-currency. Esse método, ele faz o quê? Ele deixa o campo mais legível, formatando, né, o campo cost, como ele é um decimal, para moeda corrente. Para ficar mais legal, né, na hora de apresentar para o usuário. Bom, tudo foi alterado para receber os novos campos e seus respectivos, né, valores. No nosso controle, a gente não precisa alterar nada, porque ele vai continuar pegando todas as informações do banco de dados, mesmo com campos novos, né, porque a gente está usando o método all. Então, agora a gente pode vir aqui na nossa view e ver como é que ficou essa mudança. Olha, tá mais bonito isso aqui, né? O nome, né, do prato, o que vai precisar, a quantidade de calorias, o modo de preparo e o custo do prato. Bem bacana, hein? Tá ficando mais apresentável o nosso aplicativo. Legal. Depois dessas alterações todas, a gente vai fazer o quê? A gente vai adicionar essas informações agora no nosso sistema de versionamento, né, no Git, para depois jogar para o Heroku. Então, vai ser um git add, ponto, um git status, é sempre bom a gente dar uma olhada que foi feito. Mexemos na index, uma migration e um novo esquema, legal. Vocês querem saber o que é o esquema? O esquema é isso aqui, ó, db esquema. A gente tinha a nossa tabela recipes, mas só tinha essas 3 colunas aqui. E agora a gente colocou mais 2 colunas novas, 2 atributos, que é o prepare mode e o cost. Por que está em inglês? Né? Pode estar perguntando por que está em inglês também. Uma boa prática, né? Você vai desenvolver um software, você, né, desenvolve ele todo em inglês, com os nomes em inglês, e depois a gente faz o que a gente chama de internacionalização. O Rails permite fazer essa internacionalização, que é colocar o seu aplicativo em qualquer língua, muito rapidamente. A gente vai ver isso mais na frente. Voltando aqui no terminal, vou dar um git commit -m, botar uma mensagem aqui que vai inserindo novos campos na tabela recipe. Legal. Vamos jogar agora lá pro Heroku. Git push Heroku master. Beleza, deploy feito. Agora a gente pode fazer o que? A gente pode abrir o Heroku. Heroku open. Ih, deu erro. Mas por que deu erro? Deu erro porque a gente ainda não criou a nossa tabela, né, com os campos novos, não rodou as migrações lá no Heroku. Então ele não está entendendo que tabelas são aquelas que campos são aqueles que nós colocamos na view. Então, uma vez que a gente rodou a nossa migração localmente, a gente tem que rodar a migração também lá no Heroku. Então vamos voltar aqui no terminal e vamos fazer assim. Heroku run rake db migrate.
Legal, criou as novas colunas. O que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir o console do Heroku. Heroku run console. Legal. Agora a gente vai procurar a receita do salmão. recipe, né? Recipe. Find by name salmão ao forno. Achei. E agora a gente vai dar um update com as informações dos novos campos. Beleza, update feito. Agora a gente pode voltar aqui no nosso browser. Vamos dar um refresh. E daí tudo funcionando direitinho.